Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Net de Data. Esta é a nossa 22ª aula da playlist de literatura. E neste momento vamos falar um pouco sobre o modernismo em Portugal. Muito bem, antes de tudo vamos fazer uma breve contextualização para entender um pouco sobre o momento histórico em que o modernismo em Portugal aconteceu, se desenvolveu. Bom, lembrando que o início do movimento coincide um pouco com o início do movimento aqui no Brasil também, que foi ali mais ou menos no século XX, lá para o ano 1915. E o marco oficial para o surgimento desse movimento lá em Portugal é a criação da revista Orfeu, uma revista super importante tanto para a época quanto para hoje, né? Ela ainda é muito lembrada e foi aí o pontapé inicial, digamos assim, o divisor de águas para o início do movimento. Lembrando que todos os movimentos eles não começam numa data específica ou num dia específico, mas os estudiosos, né, acabam escolhendo um ponto da história, um marco, para atribuir ao início de determinado movimento. E aqui no modernismo temos a publicação da revista Orfeu. Outra coisa bem importante é que nesse momento ali, um pouco depois, né, do início oficial do movimento, em 1917, ocorria a Revolução Russa. E também em 1914 até 1918, ali um pouquinho antes e até depois também, uns anos do início do movimento, acontecia a Primeira Guerra Mundial, um evento histórico muito relevante e que acabou influenciando o mundo inteiro, impactando inclusive nas artes e na literatura também. Havia nesse momento histórico também a disputa pelas colônias africanas e uma grande evolução tecnológica, né? Estamos em um momento em que há tanto a criação de novas tecnologias, o desenvolvimento de novas teorias científicas, e a gente viu lá na aula também sobre as vanguardas europeias, a influência que todo esse movimento histórico tinha sobre as artes e também sobre a literatura. E como a literatura acaba abraçando também muita coisa da história e muita coisa da arte de modo geral, tá? Bom, e voltando um pouco o olhar para a questão de Portugal especificamente, temos aí uma crise de valores na sociedade portuguesa, acompanhada da ascensão da classe burguesa, né? Essa classe estava em destaque nesse momento, e também um fato muito importante que foi a proclamação da República de Portugal em 1910, um pouquinho antes aí do marco oficial do movimento modernista, que foi em 1915. Então, todos esses acontecimentos estavam ali naquele mesmo momento histórico acontecendo. Por fim, temos aqui um conservadorismo político e cultural que tem um pouco a ver com essa mudança de perspectiva, tanto em relação à arte, tanto em relação à política, à sociedade de modo geral. E aí, essas novidades vêm justamente para tentar suprimir um pouco esse conservadorismo. Então, dito isso, vamos passar para as características gerais do movimento. Assim como no modernismo no Brasil, aqui em Portugal havia a exploração dessa linguagem mais cotidiana, mais usual também. E além disso, a influência das vanguardas europeias, que também foi um fato lá no modernismo do Brasil e é um fato aqui no modernismo em Portugal também. Nesse momento temos um certo afastamento do sentimentalismo, o olhar se volta mais para os problemas de hoje, as questões de hoje, e há essa busca por renovação, essa busca por avançar, por evoluir. E esse sentimentalismo remonta lá à época do romantismo, que está, de certa forma, sendo deixado de lado, está sendo ultrapassado. Nesse momento, há uma grande busca pela originalidade e pela renovação. É um momento mesmo de ir para frente e deixar o passado para trás. Temos aí o dinamismo, que de certa forma é uma influência de todas essas transformações que a sociedade vem passando, especialmente as transformações ligadas à tecnologia, ao surgimento de novas evoluções. E aí temos também
a crítica e o questionamento muito marcante nos movimentos de vanguarda, né? E no movimento modernista também. Temos aí a oposição às normas, que também está associado a essa vontade, né, de encontrar algo original, de renovar, enfim, de avançar. E tudo isso acaba aí fazendo com que essas normas sejam contestadas, sejam criticadas e em alguns momentos até sejam combatidas. É um momento de muita excentricidade e inovação também. Os artistas buscam algo novo, algo que rompa com o passado. E o nosso próximo ponto é justamente esse: a ruptura com o passado. Por fim, temos a mobilização de artistas contra as forças culturais conservadoras. Um dos pontos que eu acabei de falar lá no final da contextualização. Havia um conservadorismo que, em partes, era criticado por essa classe artística e também, especificamente, por essa classe artística voltada para a literatura. Então, a palavra do modernismo, como o próprio nome diz, é modernizar, é avançar, inovar e deixar o passado para trás. Assim como no Brasil, o modernismo teve algumas fases, o modernismo aqui em Portugal, no caso. E aí temos 3 fases. A primeira delas se chama Orfismo, justamente por fazer referência à revista Orfeu, que eu falei lá no começo. E aí, a publicação dessa revista marca não só o início do movimento modernista em Portugal, mas o início da primeira fase desse modernismo, que foi aí em 1915. Temos nesse momento a produção de uma poesia um pouco mais complexa e a busca por discussões culturais. A revista, né, Orfeu, essa publicação, tentava reunir textos, tentava reunir obras e reunir discussões voltadas para essas questões culturais mesmo. A revista Orfeu não durou tanto tempo, ela teve apenas 2 publicações e acabou sendo interrompida, mas o seu legado foi muito importante para o modernismo e é lembrado até hoje também. Uma das ideias centrais dessa primeira fase é o cosmopolitismo, ou seja, aquela ideia de nação, de nacionalidade, né? Ela é deixada um pouco de lado, da identidade nacional. O que se quer agora é justamente um sujeito mais voltado para o mundo de modo geral, né? É deixado de lado essa ideia da nacionalidade, nacionalismo, e o foco se volta para um sujeito do mundo, né? É um sujeito que habita o mundo. Então, o que temos é um indivíduo mais universal e não um indivíduo muito focado, muito centrado ali no seu país, na sua origem. Temos aí o cosmopolitismo, que tem a ver com essa ideia de universalização e de habitante do mundo, não habitante de uma nação. E aí temos a questão dos novos ideais e a questão de deixar o passado para trás, como eu falei, que é uma das características gerais do movimento e que fica muito evidente nessa primeira fase. Temos nesse momento uma forte influência do expressionismo, do futurismo e do cubismo, que são 3 vanguardas europeias. Se você ainda não sabe muito bem o que é a vanguarda europeia, temos um vídeo nessa playlist falando sobre isso, tá? E como representantes dessa fase, temos o Fernando Pessoa, o Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. O Mário de Sá Carneiro era uma espécie de financiador, né, da revista, e a sua morte acabou impactando no desenvolvimento dela e no encerramento das atividades. Uma questão muito importante sobre essa primeira fase é uma espécie de vertente do orfismo criada pelo Fernando Pessoa, uma figura muito importante para a literatura portuguesa e que nós vamos falar um pouco melhor sobre ele mais adiante. Bom, a questão é que o Fernando Pessoa criou o sensacionismo, que é uma espécie de vertente aqui do modernismo. É um estilo muito próprio de se produzir, um estilo muito próprio de fazer poesia. E a ideia central do sensacionismo é voltar a atenção para as sensações, né? E para os sentidos físicos mesmo.
para as sensações, não exatamente sensações voltadas para os sentimentos subjetivos, mas para as sensações físicas mesmo, o tato, o olfato, a visão, enfim, questões mais materiais, mais físicas mesmo. Muito bem, temos agora a nossa segunda fase, que se chama presencismo, e tem a ver, mais uma vez, com uma revista que se chamava Presença, e essa fase surge a partir da criação, né, da revista em 1927, e o que temos nesse momento? Discussões sobre a teoria da literatura, sobre a renovação das formas de expressão, né? Essa questão da inovação, mais uma vez presente aqui, e de certa forma, um complemento da geração anterior, mas discordava em um ponto, que é a questão da isenção ideológica. Essa fase está muito focada na arte em si e busca deixar de lado questões ideológicas, questões sociais, assim, de certa forma se isolar numa bolha para focar na arte em si, na literatura, na poesia. E aí, esse ponto está discordando, de certa forma, da ideia da revista Orfeu, né, da primeira fase. Então, temos aí um certo complemento de ideias voltadas para a inovação, enfim, para o movimento modernista, mas temos um ponto aqui que marca uma diferença, é essa questão do não posicionamento ideológico, tá? E temos o ideal um pouco parecido com aquele ideal do arte pela arte, ou seja, que a arte ela vale por si mesma e que ela não deve servir para outra coisa. Como os principais representantes, temos José Régio, Miguel Torga, Branquinho da Fonseca e Vitorino Nemésio. Na terceira fase, que também ficou conhecida como neorrealismo, temos também a presença de revista, nesse caso uma das revistas que mais se destaca, a revista Vértice, e o nome neorrealismo vem justamente da sua afinidade com o movimento realista. E aí essa fase surge a partir do ano de 1940, e temos aqui uma diferença, né, que não é um nome de uma fase pautada no nome de uma revista, né, mas o nome de um outro movimento que aparece aqui como se fosse renovado, né, por isso tem o neorrealismo, como se fosse um novo realismo. E aí esse movimento, né, não exatamente movimento, mas essa vertente do movimento modernista, combatia fortemente o fascismo. E a literatura era vista como um mecanismo de denúncia. E aí temos mais uma diferença em relação à fase anterior, que havia essa isenção ideológica, essa busca por não se envolver com questões sociais, né? E no neorrealismo temos o contrário. Temos a busca da denúncia através da literatura. Então não temos mais aquela ideia parecida com a arte pela arte. Os neorrealistas buscavam servir ao âmbito social, como eu disse, tanto através de denúncias quanto através de críticas. E como eu falei, essa fase apresentava características muito próximas do realismo, um movimento do passado. Então, temos uma certa ambiguidade. Ao mesmo tempo em que o movimento modernista buscava inovar, buscava avançar, temos aí o neorrealismo dentro do movimento modernista. E como representantes temos Alves Redol, Ferreira de Castro, Virgílio Ferreira, Fernando Namora, Manuel da Fonseca, José Cardoso Pires, Augusto Abelaira, entre outros. Para encerrar a nossa aula, eu trouxe uma informação muito interessante. Além dessas questões voltadas para as fases, né, para as revistas, enfim, para esses autores e figuras que eu já mencionei, temos duas figuras interessantes nesse momento, que é a Flor Bela Espanca e o Aquilino Ribeiro. Entre a primeira fase e a segunda fase do modernismo em Portugal, essas duas pessoas, esses dois artistas, escritores, eles tiveram uma produção muito interessante, só que a questão é que eles não se enquadravam exatamente dentro dessas fases, né? Os dois produziram nesse momento, só que muitos estudiosos não consideram que as produções deles eram modernistas de fato,
porque eles possuíam características mais parecidas com o movimento simbolista, mas eles estavam lá presentes no momento histórico do modernismo em Portugal e produzindo. E, como eu disse, a Flor Bela Espanca, assim como Aquilino, tem produções voltadas para o simbolismo, mas ainda assim é possível perceber alguns traços ali do modernismo nas produções de Flor Bela. Então, uma informação ótima aí para você saber. Temos aqui um capítulo à parte do modernismo em Portugal, que é a figura do Fernando Pessoa, um dos poetas mais importantes e um dos nomes mais marcantes para o modernismo em Portugal. Uma das inovações do Fernando Pessoa, além de criar o sensacionismo, como eu falei no início, que era uma vertente estética voltada para as sensações, mais especificamente para as sensações físicas, né, do eu lírico, ele também criou heterônimos, ou seja, novas personalidades para criar poesia. É como se ele criasse um outro eu para criar as suas próprias poesias. É tanto que esses livros, esses poemas que são produzidos pelos heterônimos, né, por essa outra personalidade, não é o Fernando Pessoa que assina, apesar de ser ele quem produz de fato, né? Mas quem assina as obras são os heterônimos, ou seja, as personalidades que ele criou, e ele levava isso muito a sério. No momento em que ele ia escrever, é como se ele realmente encarnasse uma outra personalidade e escrevia os poemas. E o poema que eu trouxe aqui, ele reflete muito bem essa questão do sensacionismo e foi escrito por um dos seus heterônimos, que é o Alberto Caeiro. E o poema diz assim: sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, me deito comprido na erva e fecho os olhos quentes. Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Então veja que esse poema aqui, ele aborda muito a questão das sensações, né? O sujeito está falando que a vida dele, que os próprios pensamentos, né, a racionalidade dele é voltada para as sensações. E você pode perceber que são sensações físicas. Ele não está falando sobre o amor, sobre a alegria, enfim. Ele até fala sobre a felicidade no final, mas ele fala que essa felicidade vem das suas sensações com o mundo físico, né, com o seu tato, com o seu nariz, com os seus olhos, enfim, com essas sensações mais físicas mesmo. E é mais ou menos isso que faz o sensacionismo do Fernando Pessoa. Muito bem, antes de terminar, temos mais um poema do Mário de Sá Carneiro, que foi publicado no primeiro volume da revista Orfeu. Se chama Vislumbre e diz assim: há horas flébeis outonais, por magoados fins de dia, a minha alma é água fria, em ânforas de ouro, entre cristais. Muito bem, assim chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido. Não esqueça de deixar aqui o seu like se esse vídeo te ajudou e também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Você também pode deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas críticas e sugestões. Tudo isso é muito importante para que a gente continue avançando e melhorando o nosso canal. É isso, até a próxima e tchau, tchau!